presidente, doutor Baltazar, ilustre companheiro de mesa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao honrosíssimo convite para participar desse seminário, a organização do evento nas pessoas dos ministros Humberto Martins e Mauro Campbell. E, dado o adiantado da hora, ingressar no tema, para que a gente não perca mais tempo. Eu fiquei muito satisfeito em ouvir em palestras anteriores, em especial as do ministro Teori Zavascki, do ministro Napoleão Maia e do professor Marçal Justen, uma série de ideias que eu também compartilho em relação à problemática da improbidade administrativa no Brasil. Efetivamente, a situação pela qual o país passa, e já passa há muito tempo, porque a lei de improbidade já está com 22 anos, uma situação de administração pública que não atende aos padrões mínimos, diria eu, de civilização. Há muita corrupção, há desleixo, há descaso, e o administrado é quem paga por isso, seja porque recebe serviços públicos num padrão muito inferior àqueles que as condições do país lhe permitiriam, seja porque ele vai se onerar pagando tributos altos para manter uma máquina que, entre outras coisas, é ineficiente porque não funciona bem, porque há muitos ralos ou muitos vazamentos por onde escorre o dinheiro público. Então, essa deficiência nacional, esse problema que é sentido por todos, ele se reflete na nossa legislação de uma forma quase que freudiana, porque se fala muito daquilo que não se faz. É típico, é psicanalítico. E quando se tem um país onde sempre se diz, olha, há um nível altíssimo de impunidade, não é porque faltem leis ou vias para se alcançar a punição. Um administrador público no Brasil, ele pode ser punido administrativamente, do ponto de vista disciplinar, ele pode ser alvo de uma ação criminal, de uma ação popular, de uma ação de improbidade. Ele pode, dependendo da situação, ser punido pela justiça eleitoral, se ele incorrer na lei da ficha limpa. E, enfim, há uma sobreposição de punições, que são tantas punições justamente porque não há a punição. Então, a lei de improbidade administrativa, nesse momento em que ela inicia a sua maturidade, ela já passou pela infância e pela adolescência, ela está no verdor dos seus 22 anos, ela apresenta uma série de características que foram destacadas como problemáticas por vários dos expositores que me antecederam. E me parece que se todos, ou quase todos, estão apontando determinados defeitos, é porque é muito provável que esses defeitos sejam efetivamente existentes e não apenas a opinião de um ou de outro. A lei estabeleceu, nos seus artigos 9º, 10 e 11, 3 improbidades, digamos assim. A improbidade de enriquecimento ilícito, que está no artigo 9º, nos seus incisos 1º a 12, a improbidade de lesão ao erário, no artigo 10, em seus incisos 1º a 15, e a improbidade com violação a princípios da administração pública, no seu artigo 11, incisos 1 a 7, 1º a 7. Bom, todo mundo destacou que o punctus dolens é o artigo 11. A ação de improbidade, ela
ela tem um problema especial nesse seu dispositivo. E por quê? Porque a ação de improbidade ela não é uma ação penal, ela é uma ação civil. Isso não há dúvida. Na sua essência, ela não se confunde, teoricamente, com a ação penal. Entretanto, ambas, a ação de improbidade e a ação penal, isso foi enfatizado por todo mundo, são espécies do mesmo gênero, ou seja, são veículos do direito sancionador. E a principal consequência dessa semelhança genérica, à parte as diferenças específicas, é que as garantias constitucionais clássicas do direito sancionador, que foram construídas em torno do direito penal e do direito processual penal, necessariamente têm de se aplicar à ação de improbidade. Então, vai se trabalhar com determinados princípios. O princípio da legalidade, por exemplo, da legalidade estrita, o princípio da tipicidade, e em relação à tipicidade não deve causar espécie que se utilize o princípio da tipicidade numa ação civil. Há um estudo tão grande, tão frequente, tão aprofundado da questão do tipo no direito penal, que nós nos esquecemos, e por isso imaginamos que a tipicidade é uma característica do direito penal, quando ela existe em diversos ramos do direito. A tipicidade é um instituto da teoria geral do direito, é uma técnica, melhor dizendo, que pode ser aplicada em diversos ramos. Nós temos tipicidade, por exemplo, no direito civil, na seara dos direitos reais. Os direitos reais são apenas aqueles direitos que se caracterizam da forma como a lei civil prevê estritamente. Propriedade, usufruto, uso, direito de superfície, por aí vai. Existe tipicidade, evidentemente, no direito tributário. As hipóteses de incidência tributária, ou fatos geradores, como se queira dizer, são típicas, evidentemente. Você pratica aquela situação que faz incidir a norma tributária, porque ela está prévia e especificamente descrita na legislação. Você não pode ser tributado porque praticou uma conduta parecida, uma conduta análoga. Você praticou o fato gerador, aí sim vai incidir o tributo. Então, o grande problema do artigo 11 tem sido esse. O ministro Teori Zavascki falou de perplexidade. Eu prefiro falar de mal-estar. E vou explicar por quê, mas antes eu preciso avançar nessa análise de algumas das características comuns e das garantias do direito sancionador que precisam ser aplicadas também à esfera da improbidade. A ação penal, para ser recebida, e o momento do recebimento da denúncia, ou queixa, mas é evidente que queixa tornou-se um episódio nas estatísticas forenses, a grande maioria são ações civis públicas, são ações penais públicas. O momento do recebimento da denúncia ou queixa é um momento especial dentro do procedimento penal. Faz-se um juízo prévio para avaliar se deve ou não submeter alguém ao imenso constrangimento de um processo que, na dicção famosíssima de Carnelutti, nas misérias do processo penal, pune para saber se deve punir. Mas, nos seus começos, a legislação de improbidade a ela não se dava esse color. Não, é uma ação civil. Vamos receber. Se a coisa não é assim, a instrução vai mostrar e o réu vai ser absolvido. Não tem maiores problemas. Isso aqui não é processo penal.
não é processo penal uma ova. Não é processo penal porque não é você que está sendo alvo de uma ação de improbidade. A população, as pessoas, a comunidade, elas vivenciam a ação de improbidade como sendo uma ação penal, sim. Tanto que quase todas as pessoas que não são da área jurídica falam em crime de improbidade. Fulano está sendo processado por crime de improbidade. Beltrano foi condenado por crime de improbidade. E não são só as pessoas de baixa instrução. A mídia usa essa expressão. Não estou falando em jornalzinho local, não. Eu estou falando nas redes nacionais de televisão e nos grandes veículos de comunicação do Brasil, para não falar nos blogs e nas redes sociais. Então, essa situação em que antes se dizia, não, é uma ação civil, uma coisa mais leve, ela desapareceu do ponto de vista da reprovabilidade social ou da consequência social. Ah, mas isso é uma matéria parajurídica, metajurídica, não tem nada que ver. Não tem nada que ver? O direito sancionador trabalha com o conceito de reprovabilidade, pelo amor de Deus. Então, é querer imaginar que estamos num mundo feito de papel, num mundo feito de construções teóricas que não se misturam com a realidade e achar que não tem uma significação especial e extremamente negativa alguém ser alvo de uma ação de improbidade. Principalmente se esse alguém exerce cargo público, se esse alguém exerce atividade política, se esse alguém exerce atividade judicante, se esse alguém exerce uma atividade qualificada de administração pública. É preciso, então, se desiludir com essa diferença formal entre a ação de improbidade e a ação penal e, efetivamente, aceitar que é necessário se utilizar da matriz conceitual de todas as garantias do direito penal e do direito processual penal, que são garantias que têm assento constitucional e, por isso, têm uma relevância maior, para dizer que, se não é todo ilícito que configura crime, também não há de ser todo ilícito civil ou todo ilícito ou infração administrativa que vai caracterizar improbidade. E que é preciso também, portanto, construir uma teoria da justa causa para a ação de improbidade, assim como existe a teoria que construiu a justa causa para fins de recepção da ação penal. O Instituto da Justa Causa ele tem conceituações cambiantes, dependendo do ramo de direito de que se trate. Há um conceito de justa causa que talvez seja o mais antigo no direito civil, justa causa entendida como caso fortuito ou força maior. Você tem o conceito de justa causa que se construiu no direito, por exemplo, no direito do trabalho, que tem a ver com falta grave. Enfim, você tem diversas situações. E nós precisamos construir um conceito de justa causa para fins de ação de improbidade que seja compatível com as garantias constitucionais do direito sancionador. O artigo 17, parágrafo 6º da lei de improbidade, ele estabelece um conceito legal de justa causa específico para a ação de improbidade, que se assentaria em documentos ou justificação de indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou nas razões fundadas da impossibilidade de apresentação desses primeiros. Mas é preciso que se teorize mais, que se dê substância e substrato verdadeiro a essas questões. Eu aqui estou falando muito mais como juiz, muito mais como aplicador do direito, do que como professor. Por quê? Porque a realidade é que tem me mostrado as deficiências da doutrina que simplesmente se limita a escandir as palavras da lei.
A justa causa, ela tem que ser uma exclusão de tipo ou exclusão de licitude. No direito penal, tanto você tem aquelas causas clássicas de exclusão do tipo, como já se construiu de forma segura as ideias de exclusão de licitude, quando você está agindo numa situação em que não se pode imaginar a caracterização do ilícito, ainda que, em tese, o tipo estivesse sendo cometido. Mas, no caso da improbidade, essa elaboração ela é dificultada pelo fato de que nem todo mundo aceitou, aprendeu, e a própria doutrina talvez deva desenvolver melhor, a ideia de tipos na ação de improbidade. E, em segundo lugar, porque a lei possui uma falha clara quando ela não se refere à autoria, diferentemente da lei penal, que estabelece a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Aqui são apenas justificações ou indícios da existência do ato, o que pode gerar a falsa impressão de que é possível uma responsabilização objetiva. Por isso, o papel tão delicado do aplicador da lei, que se vê, por exemplo, do parágrafo 11 do artigo 17 da Lei de Improbidade, o papel tão delicado do aplicador na formação do juízo de admissibilidade da ação de improbidade. As palestras todas foram magníficas, mas houve um ponto alto na palestra do professor Marçal, quando ele demonstrou como é complexo o conjunto de situações e elementos que entram na análise para que se possa verificar a existência concreta da improbidade. E como é difícil estabelecer, e isso às vezes ocorre até em decorrência de súmulas ou de decisões em regime de recurso repetitivo, de se estabelecer uma espécie de tese geral que ou inclui todas as improbidades nessa situação, ou que as exclui, porque o exame do caso concreto, e disse aqui o ministro Kukina, cada caso será um caso, pode mostrar que uma situação teórica, que se possa dizer, olha, em geral, havendo isto aqui, há improbidade, no caso concreto, é que você vai ter que aferir se existe ou não. E no momento anterior, se o que existe nessa fase, digamos, inicial, nessa fase prodrômica da ação de improbidade, se é necessário, se é o bastante para submeter alguém a esse constrangimento de sofrer o processo de improbidade, que, na prática, em nosso país, está sendo percebido, sendo vivenciado pela população como uma situação análoga ou igual, por que não dizer logo, à de quem está sofrendo um processo penal. Um outro ponto que me preocupa é a questão da chamada proibição do double jeopardy, ou proibição do duplo risco, que é um princípio muito desenvolvido em países do sistema do common law, mas que entre nós não tem maior tradição. Embora se fale aqui em nossa doutrina, desde sempre, em proibição do bis in idem, nós não damos a essa proibição a mesma amplitude que ela recebe em outros ordenamentos. Eu diria até que, quando se procura double jeopardy ou ne bis in idem na jurisprudência, a gente encontra muitos acórdãos do Supremo tratando de problemas de extradição, e alguns poucos habeas corpus quando alguém sofreu duas persecuções penais pelo que possa ser o mesmo fato.
Mas é necessário refletir em que medida nós possamos pensar na possibilidade de estabelecer um sistema punitivo único quando um determinado fato constituir, ao mesmo tempo, crime e ato de improbidade. O ministro Teori falou disso, o que ele chamou de perplexidade decorrente daquele caso, em que, quando houve uma ação de improbidade contra um ministro de Estado, ele poderia se submeter à decisão de um juiz de primeiro grau, inclusive uma decisão liminar que o afastasse do cargo. Isso poderia acontecer com um ministro de um tribunal superior, do próprio Supremo Tribunal, com um senador. Vejam, o Supremo acorda para o problema quando entra um big player. Mas, quando isso ocorre todos os dias com os prefeitos, principalmente os prefeitos de pequenos municípios, que são a grande maioria dos 5.000 e tantos municípios que o país tem, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E aí se tem duas questões. O estabelecimento, a aceitação de um duplo regime punitivo para os administradores públicos que, além da lei de improbidade, são sujeitos aos crimes de responsabilidade, ou então a saída que resolveria, pelo menos essa questão, que é a questão que incomoda mais, digamos assim, a questão hierárquica, de simplesmente estender para a ação de improbidade as prerrogativas de foro que existem para a ação penal. Mas por que é que eu chamei de mal-estar? Eu chamei de mal-estar porque eu acho, e 10 anos de judicatura em um tribunal de segundo grau me deram essa convicção, que nenhum tribunal, seja ele de segundo grau, seja tribunal superior, seja o Supremo Tribunal, nenhum tribunal é a instância própria e adaptada para conhecer originariamente a ação penal e, portanto, a ação de improbidade. É preciso que a comunidade jurídica pense seriamente na superação desse problema. As aporias filosóficas, elas normalmente não têm saída quando você continua raciocinando no mesmo plano de ideias. A única saída é mudar o padrão. Eu não tenho receita pronta, mas algumas ideias podem ser interessantes, podem não ser, mas precisam ser colocadas na mesa. O ministro Barroso, por exemplo, já ventilou, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, agora temos de especificar, porque temos um ministro Barroso também no Superior Tribunal Militar, estava aqui ontem prestigiando nosso evento. O ministro Barroso do Supremo já ventilou a hipótese de que, nesses casos em que as ações penais fossem da competência originária do Supremo, o Supremo designasse um juiz, ou houvesse uma estrutura prevista de um juiz, que julgaria o caso, exibiria a denúncia ou não, e julgaria o caso com recurso para o Supremo direto. É o que a Constituição coloca no chamado crime político. O juiz, quando você tem hoje a criminalidade organizada, processos com múltiplos réus, instruir um processo desse em tribunal, e eu tenho experiência, receber uma denúncia, eu tive que escrever 80 laudas para receber uma denúncia no meu tribunal. E não era discorrendo sobre nada, não, era só narrando os fatos, porque eram 20 e tantos réus, 30 réus. E se um colega pedir vista porque a segunda acusação contra o 15º réu não pareceu a ele muito bem, essa ação penal não vai andar. O Supremo já está consciente disso, já fez uma reforma regimental para passar as ações originárias para as turmas, e, ainda assim, eu prevejo que o andamento dos processos
não vai ser inteiramente satisfatório e eles vão se acumular. Então, eis um momento em que se está pensando, que se está meditando sobre a situação da ação de improbidade, e já que a gente está falando aqui de persecução penal e ação de improbidade e as suas relações e efeitos, de também pensar nessa questão aí, porque ela está interligada. O ministro Teori avançou ontem que o Supremo vai reapreciar essa situação. Essa matéria está em aberto. Lá no tribunal, que a outra, mais especificamente, menos sobre a questão do duplo risco, mas já especificamente quanto ao duplo regime punitivo para os administradores públicos que são sujeitos a crimes de responsabilidade, nós tivemos, na segunda turma do nosso tribunal, capitaneada pelo desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, e seguida pelo desembargador Vladimir Carvalho, uma aplicação daquela reclamação 2138 do Supremo, entendendo que se o Supremo fixou o entendimento de que a Constituição não admite a concorrência de dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes públicos, para os agentes políticos, então, aqueles que respondem pelos crimes de responsabilidade, por exemplo, do Decreto-Lei 201 de 67, não se submeteriam à lei de improbidade, e esse princípio, inclusive, se estenderia para os corréus, porque, no caso dos prefeitos, a condição de prefeito é elementar do tipo. Essa tese deu, obviamente, ficou 2-1 na turma, ela deu embargos infringentes de nulidade, e o Pleno seguidamente a derrubou. Entendeu-se que a decisão do Supremo tinha alcance restrito àquele caso por ela enfocado. Alegou-se que, levado às últimas consequências, o argumento levaria à extinção da ação de improbidade sempre que a prática desta constituísse o tipo de qualquer crime, não apenas os de responsabilidade, porque você tem, por exemplo, crimes de licitação, por exemplo, também caracterizam improbidade. Eu contribuí para a derrubada da tese, mas não tem dúvida nenhuma, até os que a sustentaram ressalvaram a convicção pessoal e passaram a se render à maioria. Mas não há dúvida de que essa também é uma tese tentadora, que se podia tentar construir uma situação até para não permitir injustiças, porque o ministro Teori também falou aqui que não há um sistema de unificação de penas. A própria sanção de proibição de exercer cargo público ou de contratar com o poder público, ou de receber incentivos fiscais por 5 anos, se ela é consequência de uma condenação criminal e na ação de improbidade o sujeito recebe essa mesma pena, o próprio Supremo não sabe bem se ele deve considerar que os 5 anos vão passar para ambas as coisas ou se ele deve cumprir 5 anos pelo crime e mais 5 pela improbidade. Vejam, mas se ele praticou crime e improbidade, ele praticou um fato. O crime e a improbidade é o enquadramento jurídico desse fato. Só se praticam os fatos. Essa é a questão. Nós estamos, talvez, mergulhados numa sobreposição de conceitos acima da realidade, que é singular. E o problema dos tipos do artigo 11, eu volto a eles agora, é que são tipos, não parecem ser nem tipos. Os próprios tipos do artigo 9º e do artigo 10 precisam de muito boa vontade para serem considerados como tais. Mas a existência de um elemento fechador, digamos assim, que fecha o raciocínio no enriquecimento ilícito e na lesão ao erário, permite trabalhar. Mas quando você chega no artigo 11, você perde o chão. Primeiro porque, como frisou a professora Odete Medawar, nós temos a seção dizendo violação aos princípios da administração pública. Então, não seriam só aqueles princípios elencados no caput do artigo 11, inclusive onde há, além dos princípios, o tal do dever de lealdade, que não é bem um princípio. Mas aí você diz, então são os do 37 caput da Constituição.
a professora Odete acrescenta os que estão elencados na lei do processo administrativo. Outros autores ainda abrem mais o leque. E como é que fica o administrador público diante de uma situação em que ele pode ser sancionado sem saber que conduta gera a sanção? Isso é tão absurdo quanto o sujeito pagar imposto sobre um tipo tributário que não estivesse definido. Não é nem a questão de saber o que é ilícito, é de você não saber o que é lícito. E é por isso que o prefeito do interior chega para o ministro Napoleão e disse: ministro, será que eu cometi essa improbidade? Ou como diz o meu colega Edilson Pereira Nobre Júnior, que escreveu um trabalho que eu reputo muito interessante, nós estamos vivendo o reino da improbidade. Quase nenhum prefeito, quase nenhum secretário de município ou de estado sai do cargo, por honesto que seja, sem carregar nas costas uma ou duas ações de improbidade. Porque tem faltado, talvez até uma leitura do dicionário. Improbidade não é ilícito. Diz o AIS que improbidade é ausência de probidade, óbvio, esse não diz nada, é desonestidade. É ação má, perversa, perversidade. Então, como trabalhar com o inciso, com as condutas do artigo 11? Há várias soluções postas na mesa, mas a jurisprudência precisa unificar para que dê segurança jurídica. Esse é o ponto no qual o desembargador Edilson Pereira Nobre faz fincapé. É preciso ter cuidado com a segurança jurídica. O administrador precisa saber como eu devo agir para ficar tranquilo de que não estarei cometendo uma improbidade. O ministro Napoleão diz: exigir a caracterização clara do dolo, no artigo 11. O professor Marçal Justem, ou dolo ou culpa gravíssima, uma situação de tamanho relaxamento, de tamanho absurdo, que seja evidente para qualquer um. O desembargador Edilson oferece uma solução engenhosa, não sei se seria melhor até, se não é uma interpretação um pouco contra a legem, já que é muito claro o caput do artigo 11 dizer falta aos princípios tais e ao dever de lealdade e notadamente. O desembargador Edilson propõe que só haja a improbidade do artigo 11 quando for cometida alguma das condutas dos seus incisos. E mais nada. E mais nada. O professor Marçal levantou uma questão que me parece inteligentíssima. Se nós entendermos que qualquer violação a um dos princípios da administração pública ou dever de lealdade, e eu nem vou entrar aqui naquela discussão de regra e princípio, ainda mais na frente do professor Lênio Streck, pouco importa. Para mim aqui a questão isso, sem discutir o mérito dessa diferença entre regra e princípio, não há dúvida nenhuma que, eu falando apenas de tipo, os tipos são abertos demais. Os dos próprios incisos, as condutas dos próprios incisos são abertas demais. Então, eu não posso visualizar uma improbidade na simples violação àqueles princípios enunciados no caput, ou ainda que eu acrescente os do artigo 37 e os da lei do processo administrativo, etc. É necessário que se chegue a uma situação de maior segurança. Como é que eu imagino que isso possa acontecer? E já parto para as conclusões. Eu acho que é preciso, ou a jurisprudência oferecer à comunidade jurídica uma linha firme, a começar do Supremo Tribunal Federal, ou então a comunidade jurídica chegar a determinados consensos
que permitam o legislador aperfeiçoar a norma existente. Essa talvez fosse a exigência maior. Porque no dia a dia das varas, na Justiça Federal da minha região, nós temos muitas varas de competência genérica, em que a mesma pessoa está sendo processada por improbidade e por crime, e o mesmo juiz é competente. E eu tenho informações, eu tenho aqui o juiz Fábio Bezerra, que me diz que está fazendo instrução conjunta, utilizando a regra do Código de Processo Penal, ouvindo o réu por último, permitindo uma prova ampla e, mesmo quando não é possível a instrução conjunta, porque as fases do processo de improbidade e do processo penal estão distanciadas, usar a prova emprestada e ter cuidado para que produza, na ação de improbidade, uma prova que possa servir à ação penal. Tamanha é a identidade entre essas duas ações, ainda que uma esteja no mundo do direito, no mundo do processo civil e outra no mundo do processo penal. Então, esse tipo de situação geraria, para um tribunal como o meu, onde não temos turmas com competência especializada, a possibilidade de que o desembargador que despachou no processo penal fique prevento para a ação de improbidade, o que é de todo razoável, porque ele conhece bem o fato, ele conhece bem a prova, e para evitar, o quanto possível, decisões divergentes, embora haja, no caso do processo penal, dizer que o fato não aconteceu ou que o réu não o cometeu, ele prepondera sobre o processo civil. Mas, fora essa situação, é muito ruim quando a justiça dá respostas diametralmente opostas ao mesmo problema. O que eu proponho não é que se dificulte a condenação nas ações de improbidade, não. Apenas que se faça com que essa condenação tenha maior substância, porque está havendo, indubitavelmente, uma banalização da ação de improbidade. E lá no meu tribunal, eu não falo pelos demais, e deveria ter feito um apanhado estatístico, mas eu tenho notado que o número de ações de improbidade que estão sendo julgadas improcedentes no tribunal tem aumentado. E o número de ações de improbidade que têm sido julgadas procedentes, mas com uma redução séria nas penas, também tem aumentado. Vejam também que, apesar de haver 3 improbidades e as penas serem graduadas, digamos assim, de 3 a 5 anos, a outra de 5 a 8 e tal, é evidente, a do 9, que o enriquecimento ilícito é mais grave, a do 9 é mais grave, a do 10, que é o dano ao erário, um pouco menos, e a mais leve seria a do 11. Mas, no duro, as penas são as mesmas. E boa parte delas, como notou o ministro Theory, são compatíveis com condenações criminais. Apenas, no caso do enriquecimento ilícito, há o perdimento dos bens obtidos com a improbidade e ressarcimento ao erário. Do dano ao erário, há o ressarcimento ao erário. O final dos incisos é sempre igual, só muda aquela leve graduação no tamanho do tempo que o sujeito fica com os impedimentos. E nas penas do artigo 11 ainda tem ressarcimento ao erário se houver. Mas se não houve, não tem como haver, porque se houvesse, o caso seria do artigo 10. É uma letra morta aquilo ali. Então, essa maior razoabilidade na aplicação das penas, um aumento na eficácia judicial da ação de improbidade, para que não apenas a população tivesse a percepção
de que não compensa a prática da desonestidade na administração pública, mas também que nós não estejamos submetendo os nossos administradores públicos a constrangimentos ou punições injustos ou desnecessários. Estamos numa encruzilhada entre a imposição injusta de sanções e a banalização da persecução contra o administrador público de um lado, e do outro, o aperfeiçoamento das normas, ou quando menos, de sua aplicação. Outra conclusão eu não tenho. Aliás, Fernando Pessoa dizia, não existem conclusões, a única conclusão é morrer. Não podemos morrer. Não podemos deixar é que a coisa continue se passando assim, como se nada estivesse acontecendo. Nós temos uma missão séria de aplicar a justiça e nela também se insere a atividade de pensar as normas e pensar a maneira como nós as estamos fazendo incidir. Perdoe-me as desalinhavadas considerações e eu agradeço a paciência de todos e parabenizo a organização pela excelência do evento. Muito obrigado.